hoje e sempre. É com alegria muito grande que eu recebo mais esse convite para estar trazendo a palavra de Deus aos irmãos nessa noite, poder estar trazendo essa mensagem para a Primeira Igreja Batista do Grajaú. Eu agradeço desde já o convite do Anderson para poder estar falando aos irmãos e quero sempre aqui mandar o meu abraço, o abraço da minha família para todos vocês. Muitos de vocês eu conheço há muitos anos, alguns eu conheço de ver, ouvir em mensagens, em transmissões, e é sempre muito bom, eu sempre fico muito feliz de ser convidado para poder levar a palavra de Deus, poder pregar a palavra de Deus para que possa vir a nos edificar, E eu espero que essa mensagem venha a edificar os nossos corações nessa noite. Eu gostaria, nesse momento, de orar com vocês e logo depois compartilhar a mensagem que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, que nós podemos estar reunidos, ainda que remotamente, para podermos falar de Ti, falar da Tua palavra e podermos crescer como igreja. É sempre bom podermos meditar na mensagem que o Senhor nos deixou e nós queremos te agradecer por todos aqueles que lutaram ao longo da história para poder trazer a palavra de Deus para o nosso idioma, trazer a palavra de Deus para nós, para que ela possa ser publicada, liberada para todos nós hoje, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a Primeira Igreja Batista do Grajaú e que o Senhor possa estar abençoando o seu pastor, o pastor Wellison, que está de férias, que possa estar abençoando a todos os seus membros e que nessa noite, Pai, essa mensagem que o Senhor separou para os nossos corações possa ser uma mensagem edificante e que possa nos alimentar para mais essa semana que se inicia, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos se encontra no texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler na nova versão internacional. Os irmãos podem acompanhar nas versões que os irmãos tiverem em suas mãos. O texto diz o seguinte: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Meus amados irmãos, esse texto ele veio à minha mente por conta de uma fala que apareceu durante a nossa roda de conversa que a PIB do Grajaú disponibilizou e abriu para os irmãos na última quinta-feira. Eu fiquei intrigado quando o pastor Wellison ele publicou nas mídias sociais o tema, que perguntava se o Brasil evangélico era o mesmo Brasil de Jesus de Nazaré. E eu fiquei tão intrigado que eu falei, gente, eu tenho que entrar nessa roda de conversa para poder compartilhar, conversar um pouco sobre as minhas percepções sobre o tema. E ali, naquela conversa que a gente teve, uma conversa muito boa, mediada pela Patrícia e com tantas participações, uma fala da nossa irmã Andressa me chamou a atenção. Ela comentou que ela, durante muitos anos, ela trabalhou no Impacto de Carnaval, que é aquele trabalho evangelístico que é feito todos os anos no Sambódromo, onde existe um trabalho de impacto, um trabalho onde você faz uma forma de chamar a atenção das pessoas que estão ali prontas para poder desfilar, e ali, naquele momento, se faz logo depois uma abordagem evangelística para as pessoas que estão prontas para desfilar, para levar a mensagem de Cristo para aqueles que estão prontos a se entregar àquele momento. E o que a Andressa comentou foi que depois de algum tempo ela percebeu uma coisa interessante, que praticamente todas as pessoas que ela abordava ali naquele local, na verdade já conheciam a palavra de Deus. Muitos eram oriundos de outras igrejas e que naquele momento estavam afastadas, obviamente, porque estavam ali celebrando o carnaval, desfilando nas desfiles das escolas de samba. E quando ela comentou isso, eu percebi como
e meditei sobre como aquelas pessoas estavam ali, o que levava aquelas pessoas a estarem ali. E a verdade é que ser igreja não é algo intuitivo. Quando você pensa no que é uma igreja, às vezes a gente se choca com o que a gente pensa, porque ser igreja é você ter um grupo de pessoas com diversas origens e formações que se reúnem periodicamente para adorar o mesmo Deus que elas acreditam. Só que cada uma tem uma experiência singular com Deus, cada uma tem uma vivência com Deus, cada uma tem uma peculiaridade, uma particularidade no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, você na igreja você vai encontrar pessoas que nasceram praticamente no Evangelho, né? Pessoas que vêm de uma família evangélica. Eu, por exemplo, eu sou de uma família que é a 6ª geração de batistas brasileiros, né? A gente consegue, na verdade eu sou 5ª geração, meus filhos, se Deus quiser, serão a 6ª. A gente consegue, conversando com a minha mãe, a gente consegue traçar a primeira pessoa da minha família que teria se convertido. E eu fui criado no Evangelho, fui criado frequentando a escola bíblica dominical, na igreja, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e eu cresci sendo educado no Evangelho, eu cresci fazendo culto doméstico em casa. Minha mãe, ela me incentivava, sentava comigo e a gente lia um salmo, depois cantava um cântico, e a gente fez isso durante um bom tempo da minha infância e da minha adolescência. Depois disso, além disso, você tem pessoas, por exemplo, que na verdade se converteram adultos, né? Tem pessoas que se converteram adultos já com 20 anos, 30 anos, 40 anos. Na minha atual igreja eu já vi gente sendo batizada até com 70, 80 anos de idade. Pessoas, maridos, esposas, cujos cônjuges oraram durante décadas para que eles se convertessem e eventualmente eles aceitaram Jesus. Ao mesmo tempo, você encontra pessoas que estão na igreja há décadas e sempre permaneceram no seio da igreja, no âmbito da igreja. E por outro lado, você encontra pessoas que em algum momento tiveram alguma situação, algum problema e acabaram se afastando do meio, do seio da igreja, do meio cristão, e foram viver no mundo durante um tempo e depois regressaram. Então, quando a gente observa tudo isso, quando a gente observa todas essas pessoas que estão ali na comunidade, essas pessoas que estão no seio da igreja, a gente vai encontrar pessoas de diversos tipos, de diversos níveis na sua caminhada cristã. Você vai ter pessoas que estão muito bem, obrigado, com Cristo, e você vai ter pessoas que estão lutando com as suas paixões terrenas, lutando com as paixões da carne, para poder viver uma vida com Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Então, quando a gente observa isso, a gente percebe, olha, a igreja, você ser igreja com uma diversidade assim de pessoas que estão na comunidade e que têm visões diferentes e que têm tempos diferentes de igreja, é complicado. Você não tem como você unificar a forma de você tratar cada uma. E a verdade é que às vezes a gente tem dificuldades com isso. E as igrejas muitas vezes elas têm dificuldades com isso. Elas têm dificuldades de lidar com o diferente, com pessoas diferentes. Muitas igrejas elas unificam, padronizam a forma como o cristão deve agir, como o cristão deve ser, e por conta disso, aquelas pessoas que não se enquadram naquele momento acabam muitas vezes sendo excluídas, sendo colocadas de lado. Pessoas que vêm a ter problemas, ter dificuldades na sua vida, que eventualmente tropeçam, que eventualmente caem, muitas vezes são excluídas da igreja, achincalhadas, colocadas de lado, porque elas não se enquadram naquele momento, naquele padrão de santidade que a igreja prega. E quando a gente volta na Bíblia, a gente percebe que isso não é um fenômeno de hoje. Isso é um fenômeno que sempre existiu no seio da igreja. Quando a gente vê os textos de Paulo à igreja de Corinto, a gente vai perceber isso nitidamente, claramente. A gente percebe que em Corinto havia uma divisão muito clara entre pessoas que se viam como espirituais e pessoas que se viam como carnais. Pessoas que se achavam muito melhor do que as outras. Pessoas que entendiam que elas podiam fazer de tudo. E pessoas que muitas vezes, por conta de ver um outro irmão de repente comendo uma carne,
que foi vendida num açougue que na verdade era um local que sacrificava animais aos ídolos. Só por conta disso a pessoa se irritava, se frustrava, se afastava. E aí Paulo fala, olha, faça tudo que é lícito, mas não faça... tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não faça algo que venha a gerar tropeço nas pessoas. Então, isso acontece, essa dinâmica desse relacionamento entre as pessoas na igreja é muitas vezes complicado de você lidar. E já acontecia na igreja de Corinto. E Paulo ele vai trabalhar com essa diversidade nas suas cartas, demonstrando que a espiritualidade ela não deve ser uma fonte de orgulho e nem a carnalidade motivo de acomodação. As pessoas elas devem sempre buscar caminhar com Cristo, crescer com Cristo, para que a gente possa nos aproximar do nosso padrão, que é Cristo Jesus. Então, esse padrão é alcançável nessa vida? Não, não é. É totalmente inalcançável. É impossível a gente chegar à estatura e o nível de perfeição de Cristo Jesus. Mas a nossa jornada nessa vida, em que a gente busca melhorar, buscar uma santidade, uma vida distinta desse mundo que a gente vive, a gente deve seguir nessa caminhada constantemente. E não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quantos versículos você tem decorado, sempre há espaço para você melhorar na sua caminhada cristã. Então, foi pensando nisso que Paulo encerrou a sua segunda epístola aos Coríntios com uma orientação tão condensada e tão sábia. Nesse texto, a gente vai encontrar quatro orientações para a igreja que, se forem seguidas, ajudam qualquer comunidade a caminhar solidamente e manter uma comunhão sólida e duradoura. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem uma igreja que caminha centrada, caminha forte, caminha unida, olhando um pelos outros, a gente consegue minimizar as dificuldades que acabam levando esses irmãos que estavam na igreja a sair da igreja e ir pular o carnaval. Tem muita gente nesse carnaval que está muito frustrada porque não vai ter carnaval, por causa da pandemia. Tem muita gente que vai estar em casa frustrada e talvez procurando festas clandestinas e blocos clandestinos. Mas se tivesse carnaval, muitas dessas pessoas que estariam desfilando são pessoas que saíram das igrejas, se afastaram das igrejas por causa de um padrão de conduta, um padrão de vida que é inalcançável, mas que por conta das pessoas estarem em diversos estágios na sua caminhada, muitas vezes elas são colocadas de lado, são expulsas da igreja, porque elas não alcançaram aquele padrão que a liderança ou o topo da igreja diz que as pessoas devem seguir. Então, vamos pensar sobre essas quatro orientações que Paulo deixou para a igreja, que vão ajudar a igreja a ter uma comunhão sólida e duradoura. A primeira orientação que Paulo dá aos irmãos é que os irmãos da igreja devem sempre buscar o aperfeiçoamento, né? Paulo ele vai falar lá no texto, procurem aperfeiçoar-se, né? Aperfeiçoar vem de perfeição, né? Mas não significa que você vá alcançar a perfeição, mas sim que você vá buscar cada vez mais melhorar. Cada vez mais você irá buscar esse padrão em Cristo Jesus, caminhando na sua jornada. O termo que Paulo aqui usa para toda a igreja indica que há espaço para que todos nós cresçamos em Cristo. Não é porque nós conhecemos a Bíblia inteira de trás para frente que a gente se torna cristão melhor. Eu conheço pessoas do meio acadêmico, pessoas de escreverem obras sobre a Bíblia, tratados teológicos sobre a Bíblia, que na verdade elas não têm nenhum relacionamento com Cristo. O único interesse deles é pegar a Bíblia, picotar ela todinha para poder extrair alguma coisa que vá alimentar a sua pesquisa histórica, a sua pesquisa historiográfica.
e muitas vezes contradizendo o senso comum do que a gente entende como sendo a vida na época, por exemplo, de Jesus Cristo, ou na época da monarquia, no Antigo Testamento. Então, a verdade é que a palavra de Deus, ela não deve só apenas ser memorizada, ela não deve estar apenas aqui, mas ela deve estar principalmente aqui, nos nossos corações, ela deve ser vivida. A palavra de Deus, ela deve fazer morada em nós, ela deve moldar o nosso caráter, ela deve nos constranger nas máximas do amor a Deus e ao próximo. Quando a igreja entende que ela precisa se aperfeiçoar, é nesse momento que todos percebem que a igreja é feita de gente imperfeita, abrindo espaço para a humildade e a solidariedade. Esse é o pilar, é o fundamento que vai conduzir a igreja a um relacionamento sadio. É quando todos percebem que não há gente perfeita na igreja, só tem gente imperfeita. Não importa por quanto tempo você está na igreja, não importa qual é o cargo que você tem na diretoria, não importa quantas vezes você está na frente, seja no louvor, seja pregando a palavra de Deus, sempre há espaço para melhoria. E quando nós percebemos que nós somos pessoas falhas, pessoas imperfeitas e que precisamos melhorar na nossa jornada, isso vai fazer com que nós tenhamos condições de abraçar o outro, de enxergar o outro nos seus momentos de dificuldade. O Anderson, ele fez um comentário muito interessante na mesma roda de conversa, em que ele falou que ele confrontou às vezes, conversou às vezes com algumas pessoas falando sobre a Bíblia, e essas pessoas mostraram que sabiam muito de Bíblia, fazendo com que ele até tivesse que orar, pedir a Deus uma iluminação naquele momento para que ele pudesse falar para aquelas pessoas. E a verdade é essa, tem muita gente que decora a Bíblia, decora textos isolados para poder justificar o seu comportamento. A verdade é que se a palavra de Deus não moldar o nosso caráter, elas são ouvidos dos que não conhecem a Cristo, é loucura, porque exatamente essas pessoas, por não conhecerem o Evangelho, elas não irão ter condições de colocar a palavra de Deus em seus corações, de moldar os seus caráteres, o seu caráter por conta da palavra de Deus. Então elas vão continuar seguindo as suas vidas conforme elas bem entenderem. A segunda orientação de Paulo para a igreja, que Paulo deixa para a igreja, é a exortação. Ele vai dizer lá no versículo bíblico, exortem-se mutuamente. E aqui esse texto, essa parte é muito interessante porque diversas traduções da Bíblia traduzem esse termo de formas diferentes. Em algumas traduções esse termo se traduz como encorajamento, encorajem-se uns aos outros. Em outras versões fala de consolo, consolem-se uns aos outros. Então a gente já percebe que esse termo, esse conselho não significa apenas pegar o irmão e ficar dando bronca nele porque ele errou, porque ele pecou, porque ele está errando, porque ele está falhando. Não tem a ver com isso. A exortação, ela não significa apenas apontar o dedo e acusar, mas significa também ajudar, estender a mão, fortalecer, amparar. Quando a igreja ela anda de mãos dadas, quando cada um anda de mãos dadas, se alguém tropeça, outras pessoas podem até vacilar junto, mas no final das contas o grupo se mantém em pé. E quando o grupo se mantém em pé, tem condições de levantar aquela pessoa que está com dificuldades. Isso é muito importante a gente perceber, porque muitas vezes, por conta de pequenos detalhes, pequenas falhas, pequenos problemas que acontecem, a gente descarta as pessoas por completo. Hoje eu congrego numa igreja em que a juventude passou por diversos momentos de grande alegria, de diversos momentos em que ela foi tremenda, que ela foi muito usada, e até hoje os cultos jovens são tremendos, as pessoas são abençoadas por conta disso. Mas no passado, em alguns momentos da sua história, houveram algumas situações em que algumas pessoas da juventude pisaram na bola, assim como todos nós. Todos nós, alguma vez, pisamos na bola. E em alguns momentos, essa situação levou a algumas pessoas da juventude a terem que ser disciplinadas, a terem que ser colocadas no banquinho, como a gente falava antigamente, e serem
acompanharem a exortação, o conselho do pastor da igreja para poderem seguir em frente. E foi necessário. Foi necessário porque o que era uma situação delicada e que poderia levar muitas pessoas a dizerem que se a igreja não trabalhasse aquilo, a igreja estaria protegendo pessoas que estavam muitas vezes até à frente do ministério. E infelizmente, ou melhor, felizmente, esse trabalho ele acabou sendo muito bem feito e aqueles irmãos que passaram por aquele momento de disciplina, depois de um tempo, vieram a reconhecer que aquilo foi necessário. E a esmagadora maioria dessas pessoas está na igreja hoje. A maioria dessas pessoas está na igreja hoje, reconheceram que pisaram na bola, reconheceram que falharam, e pediram perdão e seguiram em frente. O que mais importa foi a atitude do pastor e da igreja de não tratar a questão de uma forma bruta, de uma forma a julgar aquelas pessoas por terem errado naquele momento e de repente se sentir na ânsia de sair cortando essas pessoas do seio da igreja por conta do que elas fizeram. Então, a verdade é que quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós estamos na comunidade, uma comunidade sadia, ela não vai apenas apontar, mostrar o erro, falar que a pessoa está errada, expor a pessoa. Não, ela vai abraçar, ela vai aconselhar, ela vai ficar junto, vai ligar para a pessoa, chamar no zap, conversar com ela, perguntar como é que ela está, o que está acontecendo, como é que ela está reagindo. O pastor vai se reunir, vai conversar, vai explicar, vai aconselhar, a igreja vai abraçar, a igreja vai entender que todos nós falhamos em algum momento da vida. E quando isso acontece, o relacionamento dessas pessoas com a comunidade é preservado. E aí muitos acabam percebendo, entendendo que aquilo foi necessário e que a comunidade a abraçou e as pessoas vão permanecer. As pessoas vão permanecer no seio da igreja. Então, é muito importante que a gente entenda isso. A exortação não é apenas apontar o dedo, mas é estender a mão. A terceira orientação que Paulo deixa para a igreja de Corinto é que a igreja deve ter unidade de pensamento. O texto vai dizer, tenham um só pensamento. É difícil da gente pensar nisso numa igreja, né? Porque muitas pessoas têm diversas visões, têm diversas prioridades, vão buscar entender, vão tentar explicar, vão tentar influenciar as pessoas da igreja sobre o que fazer. Muitas vezes, com igrejas com recursos escassos, vivem grandes batalhas, lutas entre os irmãos para saber o que fazer. Nós vamos reformar a sala das crianças, nós vamos investir em evangelismo, a gente vai fazer uma conferência teológica, a gente vai investir em músicos. O que a gente vai fazer? Muitas vezes acontecem discussões, debates, brigas por conta do que fazer. Só que Paulo ele vai dizer o seguinte: se a igreja entende que carece de aperfeiçoamento e se encoraja, ela tem condições de parar de lutar por posição ou aplicação de recursos para focar em sua missão, que é fazer discípulos de Jesus. Então, a igreja, quando ela foca na sua missão, quando ela entende qual é o seu verdadeiro propósito nessa terra, ela tem condições de unificar o seu pensamento, focar naquilo que é estritamente necessário, que é fazer discípulos. Então, uma igreja completamente focada nisso pode alcançar grandes coisas, ainda que pareçam impossíveis aos olhos humanos. Meus amados irmãos, olha, eu tenho vários exemplos de comunidades que conseguiram fazer grandes coisas pela região onde elas estão inseridas, e mesmo sendo comunidades pequenas, apenas porque a igreja entendeu que ela precisava pensar exclusivamente na obra e na missão de Deus. Eu comentei na roda de conversa sobre uma igrejinha que fica numa estrada entre Saquarema e Araruama. E essa igrejinha eu fui pregar lá uma vez, a convite de um irmão, um amado irmão, o irmão Edilson Rodrigues, presidente dos diáconos da nossa igreja, que infelizmente no começo desse ano sucumbiu à Covid-19. E esse irmão me convidou, pediu para eu pregar, a banda dele iria tocar, ele me pediu para pregar nessa igreja, e quando eu cheguei lá eu pude conhecer o pastor,
e o pastor ele tinha um entusiasmo muito grande em comentar sobre a obra missionária que a igreja dele estava realizando ali naquele local. E a obra consistia em uma ONG que visava disponibilizar uma creche para as crianças da região, porque não havia creche municipal ali naquela localidade, mas muitas crianças. Então essa creche que foi feita, realizada naquele local, tirava as crianças da rua e trazia para um ambiente saudável. E ele conseguiu, com poucos recursos, apenas com a estrutura física, criar uma creche para cerca de 130 crianças. Além disso, depois ele percebeu a necessidade da comunidade de atendimento odontológico, porque na região não havia, no posto de saúde, atendimento odontológico, as pessoas tinham que ir para longe. Então ele conseguiu ofertas de alguns irmãos nos Estados Unidos e essas pessoas doaram os equipamentos, ele fez as salas, ele fez os consultórios, ele conseguiu fazer vários consultórios odontológicos e conseguiu a ajuda de vários dentistas da região para ceder o seu tempo para poderem servir aquela comunidade que ficava ali. Meus amados, é uma igreja pequena. É uma igreja, quando eu fui pregar, devia ter umas 60 pessoas dentro do templo. Uma igreja pequena. Mas que porque a igreja compreendeu que precisava cumprir a sua missão e focou no seu objetivo, conseguiu alcançar grandes coisas, conseguiu alcançar muita gente. E assim como essa, tantas outras igrejas existem por aí que fazem a mesma coisa. Então a verdade é que quando a igreja ela está unida em pensamento, compreendendo qual é a sua missão, ela consegue realizar coisas que ela nem consegue imaginar, entendeu? Ela consegue fazer coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas que aos olhos de Deus são possíveis. E por fim, a quarta orientação que Paulo vai deixar para a sua igreja é a pacificação. O texto vai dizer, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, a pacificação da igreja é a grande consequência de tudo isso que a gente relatou. Uma igreja que se aperfeiçoa, que entende que todos são falhos, uma igreja que exorta, que consola, que encoraja, e uma igreja que tem uma unidade de pensamento, ela é uma igreja pacífica, é uma igreja pacificada, é uma igreja que não tem conflito, é uma igreja que, quando o conflito existe, ele não gera grandes problemas, ele gera um debate, gera uma conversa. Né? Quando a gente fala de conflito, na verdade, conflito de ideias, por exemplo, um irmão achar que tem que pintar a parede do templo de azul e o outro irmão achar que tem que pintar a parede do templo de vermelho. Não tem problema nenhum, isso é um conflito, mas é um conflito que você pode sanar tranquilamente. Né? Então, a verdade é que os conflitos, as brigas, as confusões na igreja, elas deixam de existir. Elas deixam de ocorrer por questões pessoais, egoístas, e a igreja passa a caminhar junta. Com isso, ela pode buscar os perdidos, ajudar os combalidos e atuar para melhorar as condições de vida na comunidade local e ao redor. A verdade é, meus irmãos, que quando a igreja ela está junta, quando ela caminha junta, ela pode alcançar grandes coisas, ela pode alcançar grandes objetivos. Existe uma história que eu ouvi certa vez, não lembro se foi numa aula do seminário, numa aula de liderança, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas é uma história que depois eu verifiquei que é verdade. Quando você pega, por exemplo, um cavalo, e você pede para aquele cavalo puxar uma determinada quantidade de carga, ele vai puxar lá aquela quantidade que ele suporta. Né? Ele vai, sei lá, vamos dizer que um cavalo consiga suportar puxar 500 quilos de carga. Né? Se você colocar esse cavalo e você botar um outro cavalo do lado e ele a uma certa distância e botar aquele outro cavalo para puxar uma outra carga, ele também vai puxar lá 500 quilos, digamos. Então, se você somar a carga dos dois, né, você vai ter uma tonelada de carga que aqueles dois cavalos conseguiriam carregar. Mas olha que interessante, se você botar esses cavalos em uma parelha, um do lado do outro, emparelhados, e botá-los para puxar a mesma carga, os dois cavalos juntos conseguem carregar mais do que uma tonelada de carga. Eles conseguem ir além do que eles individualmente conseguem ir.
E isso é tremendo, gente. E isso é uma verdade para todos nós. Quando uma igreja tem pessoas que ficam lutando umas com as outras, tentando realizar o trabalho de forma independente, os esforços vão ser hercúleos muitas vezes. Mas se você tem uma comunidade que está toda junta, trabalhando em prol dos objetivos, a verdade é que grandes coisas são alcançadas, grandes objetivos são alcançados, pessoas são alcançadas, vidas são alcançadas, vidas são abençoadas. A igreja, ela quando está pacificada, ela consegue trabalhar em conjunto e ela consegue trabalhar em prol dos seus objetivos. Então, a verdade é que tudo o que Paulo ele apresenta nesse texto nos leva a viver em harmonia, viver em união. Então, o que eu queria trazer para os irmãos nessa noite era exatamente isso. Nós, como cristãos, devemos ter em nossa mente, em nossa visão, a nossa vida, o desejo de nos aperfeiçoarmos constantemente, de nos exortarmos, nos encorajarmos, nos consolarmos uns aos outros, termos um pensamento somente focado na missão de Cristo e ter a paz de Cristo como norteadora das nossas relações. Se fizermos isso, nós como igreja conseguiremos alcançar coisas que vão muito além do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder de Deus que atua em nós, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20. Para nós, basta cumprirmos o querer de Deus. E se nós fizermos isso, Ele agirá. Se nós fizermos o que Paulo descreve para nós, se nós focarmos na missão que é fazer discípulos, Deus agirá. Deus vai agir. E a igreja naturalmente irá crescer e naturalmente irá abençoar as pessoas que estão à sua volta e as pessoas que estão ao seu alcance. Essa era a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. O meu desejo é que a primeira Igreja Batista do Grajaú esteja sempre trabalhando em prol de expandir o reino de Deus no bairro Grajaú. A seara é grande, mas Deus dá a colheita, dará a colheita no tempo certo, para a honra e glória dele. Que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos o culto. Depois o Anderson estará conduzindo o culto, o restante do culto nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos tremendamente por essa mensagem nessa noite. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco como igreja, nos ajudando, Pai, a percebermos que sempre temos espaço para melhorar. Que o Senhor possa estar, Pai, cuidando de nós, nos aconselhando, para que nós possamos buscar esse crescimento em Ti, lendo a Tua Palavra, conversando contigo, meditando na Tua Palavra, vivendo a Sua Palavra. Queremos te pedir também, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a nós encorajarmos os nossos irmãos uns aos outros, para que a gente não possa apontar o dedo quando acontecer alguma coisa, mas que a gente possa estender a mão para ajudar o nosso irmão. Queremos te pedir também, Pai, que o Senhor possa estar nos dando, Pai, o foco e a direção para podermos fazer a Tua obra. E assim, Pai, o Senhor possa pacificar a sua igreja e orientar a sua igreja no que precisa ser feito, Pai. Fica com essa igreja, fica com a primeira Igreja Batista do Grajaú. Abençoa o seu pastor, pastor Wellington, a sua família, o ministro de música Anderson Ferreira, sua família, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a diretoria, todos os irmãos, para que todos possam estar fazendo a sua parte, trabalhando em prol da expansão do reino de Deus, não para a honra e glória de homens, mas para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que essa semana possa ser uma semana abençoada para todos vocês, que vocês possam estar caminhando com Cristo nessa semana. E até a próxima, se Deus quiser, vai ser um prazer estar com vocês novamente. Anderson, toca aí, que Deus os abençoe.